Olá, eu sou o pastor Joselito. Eu quero agradecer a você por você ter acessado ao nosso canal. Assista essa pregação e seja profundamente abençoado. E eu queria falar sobre avivamento, a palavra avivamento. O que significa a palavra avivar ou avivamento? Significa despertar. A Bíblia diz: aviva a tua obra, ó Senhor. Então, nós sabemos que nós temos o dicionário na língua portuguesa, mas nós precisamos nos lembrar que o Evangelho não foi escrito em português. O Evangelho foi escrito em grego koiné e o Antigo Testamento em hebraico aramaico. Então, muitas vezes, para a gente tentar ter o real sentido da palavra, a gente vai ter que ir lá na origem, depois transferir para o português e depois ainda aprofundar naquilo que ele queria, porque na verdade a gente só consegue entender a Bíblia por uma linguagem chamada linguagem amplificada. É esse o problema, tá? E muitas vezes o problema de as pessoas dizerem que a Bíblia tem muitas interpretações. Não, a Bíblia só tem uma. O grande lance é justamente esse, da busca da origem do significado da palavra, tá bom? Então, boa parte dos problemas da Bíblia acabaram quando descobriram, os papiros do Mar Morto, que na comparação conseguiram de verdade entender o sentido e o alcance. Quem estuda direito sabe uma palavra hermenêutica, ou quem fez teologia, que é o sentido e o alcance da norma, o sentido e o alcance da palavra. Então, eu propus esse tema hoje aqui, avivamento, palavra, justamente que é isso, sobre isso que Deus está falando, mas chegou a minha vez, chegou a sua vez, diga: chegou a minha vez. Sabe, e dentro disso daí eu coloquei algumas figuras, eu escolhi algumas figuras ali, e eu queria tratar, talvez não vou conseguir falar de todos, mas você já pode ir observando para ir se inspirando. Mas antes de falar de alguns desses homens e mulheres, eu queria dar uma base bíblica e falar o que significa a palavra avivar. Significa despertar. Para mim, o mais importante da palavra avivamento é isso: despertamento. A Bíblia diz que nós precisamos nos acordar. A Bíblia diz que nós precisamos despertar. A gente muitas vezes recebe a palavra Jesus Cristo, mas parece que a gente esquece quando sai, ou a gente se acostuma. E Jesus, ele não pode ser, ou a gente não pode se acostumar com Jesus. E nós não podemos negociar princípios. Vocês estão comigo ainda? Em Isaías 60, versículo 1, está escrito assim: dispõe-te. Isaías 60, versículo 1. Diz: dispõe-te. Ou seja, você se disponha. Eu não sei se você já teve que um dia se dispor. Hoje eu tive que me dispor a vir. Por causa de algumas questões físicas, vamos botar assim. Então tem aquele dia que você não está disposto. Você está indisposto. Então imagine você indisposto. Ele diz: dispõe-te. E esse é o grande problema muitas vezes, porque os crentes estão querendo sentir. Eu não sinto isso, eu não sinto aquilo, mas eu sei que tem que fazer, eu sei o que precisa ser feito. Então eu queria dar uma revelação para você. Muitas vezes você não vai sentir, a maioria das vezes você não vai sentir. Você vai ter que se dispor, e quando você se dispor, as coisas acontecem. E esse de fato parece que é o maior roubo que o diabo tem. E parece que esse é o maior trabalho que o diabo tem: usar coisas da vida para nos oprimir, nos matar, roubar a alegria, a disposição. Mas quando nós sabemos o que temos que fazer e a gente se dispõe, algo acontece. Isaías vai dizer: resplandece. Então quando você se dispõe, você começa a brilhar. Então você está apagado, se dispõe, algo começa a brilhar. É o que acontece com o depressivo, é o que acontece com alguém com problemas psicológicos, alguém com tristeza profunda. Você fica naquilo, mas no momento você diz: eu vou me dispor.
você rompe. Pessoas que estão perdendo o casamento, pessoas que estão perdendo coisas, se dispõem, aquilo começa a brilhar. Porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Ele está falando de uma unção por sobre. Não há tempo de falar sobre isso, mas está falando sobre o batismo no Espírito Santo. Porque eis que as trevas cobrem a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Olha que coisa interessante. Eu assisti o filme Não Olhe para Cima. Eu vi um vucu-vucu na internet, não olhe para cima, não olhe para cima, e não olhe, e olhe, não olhe. Mas eu vou assistir esse filme. E alguns pregadores dizendo que o filme era um absurdo e não sei o que, não sei o que. Eu amei o filme. Tirando algumas cenas, um palavrão aqui, outro palavrão ali. Eu estou sendo sincero com vocês. De fato eu queria ler para ver uma análise crítica. Eu vi JB Carvalho, pastor Lucinho Barreto, um monte de pregador falando sobre isso. Eu vou ver esse negócio. Tem uma cena no final que mostra ele saindo de uma cápsula lá. Não quero dar spoiler, mas também você passa ali rápido. Mas pelo contrário, eu vi de verdade a sociedade. Nunca vi tão bem representada na caricatura de uma obra nos últimos dias. Aquilo é vergonhoso. Aquilo manga da nossa cara. Aquilo expõe a nossa nudez, a nossa sociedade. Eu nunca imaginei que Leonardo DiCaprio estaria envolvido em um filme daquele. Eu acho que ele estava doido na hora que fez o filme. Porque aquilo dali é o maior tiro no pé. Primeiro já começa uma foto de uma presidente na bagaçada, abraçando o pessoal progressista, né? Com o pessoal progressista. Então eu disse, não, eles estão doidos, como é que eles fazem isso? Porque eles estão dizendo que o progressismo destruiu a sociedade. Assista com olhar crítico. Eu digo, não, Jesus está usando o pessoal e o pessoal não está entendendo, não. Vocês estão comigo mesmo nessa manhã? Vou abrir a caixinha para algumas coisas hoje de manhã. E sabe, ele está dizendo que as trevas vão cobrir a terra. Ou seja, olha que coisa linda, a Bíblia está deixando claro. Se você ler capítulo 60 e capítulo 61, inclusive do capítulo 61 é que tira Lucas capítulo 4. Ele está falando da igreja. Isso que está profetizando aí é a igreja, não é outro ambiente, é a igreja. Ele está dizendo que o diabo vai fazer com que coisas aconteçam na face da terra. Quando você junta com escatologia, estou indo bem devagarzinho, quando você junta com escatologia dores de parto tem a ver com contrações. Quem entende de contração sabe, existem as contrações de teste e as contrações para o nascimento. Então tem aquela contração de teste que dura 12 horas. Depois vai aumentando. As explosões de contração escatológicas estão aumentando a intensidade para nascer algo. Aquilo que aconteceu no Império Romano, depois da Primeira Guerra Mundial, depois na Segunda, agora está começando a ser mais rápido. E a Bíblia diz que os tribunais vão começar a julgar tudo errado. Vai chegar o pedido honesto, o desonesto. Os juízes vão decidir pelo desonesto. Então eles dizem sinais, a Bíblia vai dizendo sinais. Então cada vez mais as trevas estão cobrindo a terra. Mas a Bíblia está dizendo, que bom. Você está entendendo isso? Ele está dizendo, está chegando. Porque ao mesmo tempo que as trevas estão cobrindo a terra, eu estou colocando a luz na igreja. Pastor, as coisas estão muito polarizadas. Infelizmente. Porque luz é luz, trevas é trevas. Eu não sei se você está entendendo. Você vai ter que escolher. Daqui a alguns dias não vai dar mais para negociar. Você vai ter que mostrar a sua cara. A gente vai ter que mostrar a nossa cara daqui a alguns dias.
com sabedoria, com destreza, com amor, com política, no sentido de saber ser um embaixador de Cristo, mas sim. Mas ele diz algo poderoso: as nações, olha que coisa linda, quando chegar o momento que o mundo tiver trevas, ou cada vez mais trevas, e a igreja cada vez mais luz, as nações vão correr para a igreja. Tem um momento do filme que eles começam a orar. Isso é, vamos orar. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou querendo falar para você. É que Deus tem expectativa. A Bíblia diz que Deus tem expectativa na criação. A Bíblia diz que a criação, Deus tem expectativa nos filhos dele, me perdoe. E a Bíblia diz que a criação também tem expectativa em nós, porque ela está gemendo. Então a criação está com expectativa em nós, Deus está com expectativa em nós, então a bola de vez somos nós. Somos nós. E aí, querido, é quando a gente começa a... Eu vou ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Eu acho que vai nos ajudar muito aqui, nisso aqui, antes de entrar nas histórias. Diz assim: irmãos, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. Irmãos, ele está escrevendo para mim e para você. Irmãos, olhe a sua vocação. O que é vocação? É o seu propósito. É o seu propósito. Dr. Ricardo está ali sentado, ele é médico. O propósito dele não é ser médico. A vocação dele não é ser médico. Um dia eu estava conversando com ele, explicando isso para ele. Ser médico faz parte. Existe algo que queima muito mais forte dentro dele. Existe algo que queima muito mais forte dentro da gente. O que é que queima muito mais forte dentro de cada um de nós, ou deveria? Servir a Cristo. Essa é a nossa vocação. Então ele vai usar da medicina para servir a Cristo. Ou Deus vai usar a medicina nele? Vocês estão comigo? Vamos construindo isso. Meus irmãos, reparai a vossa vocação. Reparai, ou seja, de vez em quando a gente esquece de olhar a nossa vocação. Visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muito de nobre nascimento. Ou seja, ele está dizendo que de vez em quando acontece de pessoas poderosas se converterem, mas a maioria da base da igreja, ele está dizendo que poderosos eram chamados. Ele não está negando isso. Não muitos poderosos. Ele diz: a base da igreja, dos irmãos, não será feito mesmo por pessoas poderosas. Ele vai dizer aqui. Só que ele usa outra palavra: chamado. Chamado. Pessoas que serão chamadas. O que tem a ver vocação com chamado? É porque às vezes a Bíblia diz que nós temos que correr para a soberana vocação. A vocação está ali, mas nós estamos correndo para o outro lado. E Deus, ele chama: ei, é para cá. Isso é chamado. O que é chamado? Chamado é quando Deus lhe pega e diz: não é para cá não, eu estou lhe chamando para isso. Diga assim: Deus vai me pegar esse ano. Ele diz no versículo 27: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E por aí vai, você conhece muito bem esse versículo. O que é isso? Deus está dizendo, e no literal é isso mesmo. Ele está dizendo: sabe aquela pessoa fraca, envergonhada, incapacitada, bugada, lascada, arrebentada, que ninguém dá nada? Pois Deus vai pegar essa pessoa, vai encher de capacidade e vai fazer triunfar.
Sabe para quê? Para que a gente um dia diga: não fui eu. Não fui eu. Não fui eu. Eu reconheço que de verdade não fui eu. Vocês estão comigo ainda? Em Atos 2,33 diz: exaltado à direita de Deus, ele recebeu do Pai o Espírito Santo prometido e derramou o que vocês agora veem e ouvem. Por que eu puxei esse versículo aqui? Em Atos 2,33 é exatamente o momento, se você ainda não assistiu o culto da virada, assista. É exatamente o momento que está todo mundo embriagado no Espírito. Maria, os irmãos de Jesus, os discípulos, estão embriagados no Espírito. E quase 3.000 pessoas estão tirando onda no cenáculo de oração. Estão bêbados. Que presepada, que exagero. Para que tudo isso? Para que tudo isso? Que desequilíbrio. Deus é surdo? Deus não está ouvindo não? Para que esse pessoal está gritando aí dentro? Vocês estão aqui comigo? Aí Pedro se levanta para explicar o que está acontecendo. Dentre algumas coisas que Pedro fala, ele diz: o que vocês estão vendo e ouvindo. O que vocês estão vendo e ouvindo é o Espírito Santo. Mas vamos ver de novo. Peraí. Vamos de novo. O que é que as pessoas estão vendo e ouvindo? O contexto da crítica. As pessoas estão vendo pessoas. E Pedro, olhando para as pessoas, ele diz: essas pessoas estão manifestando o Espírito. E você consegue ver o Espírito através das pessoas. As pessoas estão manifestando tudo isso. E tudo isso que vocês estão vendo e ouvindo é o Espírito. Então nós ficamos cheios do Espírito Santo. Para onde nós formos, as pessoas vejam e ouçam o Espírito Santo através de mim e de você. Onde é que o Espírito Santo vai ser visto hoje? Onde é que o Espírito Santo vai ser ouvido hoje? Através de mim e de você. E aí, irmãos, quando a gente vai para Êxodo, capítulo 30, versículo 22, por favor. Êxodo 30, 22, abra por gentileza. Último versículo. Êxodo 30, versículo 22. Diz o seguinte: em seguida o Senhor disse a Moisés, versículo 23: junte as seguintes especiarias: 6 quilos de mirra líquida, metade disso seja 3 quilos de canela, 3 quilos de cana aromática, 6 quilos de cássia, com base no peso padrão do santuário, e 1 galão de azeite de oliva. Faça com eles o óleo sagrado para as unções, uma mistura de aromas, obra de perfumista. Este será o óleo sagrado para as unções. Use-os para ungir a tenda do encontro, a tenda, a arca da aliança, a arca. 27. A mesa, todos os seus utensílios, o candelabro, os seus utensílios, o altar do incenso, o altar do holocausto, todos os seus utensílios e a bacia com a sua base. Você os consagrará e serão santíssimos, e tudo que neles tocar se tornará santo. Unjarão seus filhos, animais, os bichos, tudo, e tames, e unja. Tudo que eu for usar, do objeto, a pessoa, tudo que eu for usar, antes eu vou ungir. Deus só usa coisas ungidas. A Bíblia diz que a unção dos santos habita dentro de nós. Não sei se você entende isso. A Bíblia diz que a unção veio sobre nós. Aquilo que era físico, aquilo que era simbólico, um tipo, uma sombra,
agora ganhou, depois de Jesus Cristo, substância espiritual. E agora Deus está ungindo a sua igreja para Ele poder usar. Porque desde o Antigo Testamento a hoje, a Bíblia diz que tudo que Deus vai usar, Ele unge antes. Ele me unge e Ele unge você. Por que é que você é ungido? Por que é que você é ungido? Porque você, presta atenção nisso, porque você vai ser usado por Deus. A Bíblia diz que Deus quer que as pessoas vejam e ouçam o Espírito através de você. Às vezes nós temos um culto que o Espírito Santo começa a se manifestar. Aleluia. Eu estava falando ontem para alguém, acho que foi para a Wagner, nós estávamos de madrugada conversando, confraternizando ontem. Eu disse, I met Simple McPherson no Templo Ângelos, nos Estados Unidos. Uma das pessoas que congregavam lá dentro era Charlie Chaplin. Charlie Chaplin se converteu e estava congregando lá dentro da Quadrangular, na origem. Por quê? Porque ela fazia ópera. Ela era muito criativa. Mas quando ela terminava as peças, as encenações, aquilo atraía muito as pessoas, era um gatilho. Ela começava a pregar e ela dizia, nós precisamos passar pela porta do sangue. E nós precisamos também passar pela porta do fogo. E a porta do fogo está se abrindo hoje. A porta do fogo está se abrindo agora. E as pessoas começavam a cair debaixo do poder do Espírito Santo. Artistas de Hollywood entravam lá. Pessoas entravam lá. Achava esquisito, achava estranho aquele mover. Sabe, infelizmente foi se perdendo com o tempo. Ficamos às vezes muito tecnocratas dentro da igreja, meio palestrantes dentro da igreja, e eu amo isso, vocês sabem que eu gosto dessa onda, mas eu quero dizer uma coisa, nada substitui o poder do Espírito Santo. É Ele que quando nos unge quebra coisas, a unção despedaça jugo. É Ele quando nos unge, Ele liberta a gente, Ele nos enche, Ele nos motiva, Ele nos levanta. Tem coisa que os palestrantes vão que a gente diz, é verdade, eu concordo, é verdade, mas quando o Espírito Santo entra, Ele vai lá dentro, Ele muda, Ele arranca. Vocês estão comigo ainda? E a Bíblia está dizendo que o Espírito Santo, Ele faz isso. E eu acredito em algo que é muito oportuno a gente poder tratar aqui, porque nós vamos ver isso em alguns homens aqui que nós vamos falar, e que essas histórias possam nos inspirar de algum modo. Porque o que Deus está propondo para esse ano é um ano de avivamento. É um ano de avivamento. E nós estamos muito sérios com isso. Em ensinar a igreja, doutrinar a igreja, falar para a igreja sobre isso. E sabe, amados, deixa eu falar algo para você. Quando nós paramos para ver alguns comportamentos no tempo de hoje, que estão se tornando aceitáveis. Vocês estão ainda comigo? Amém mesmo ou não? Mas não estão sendo questionados. Eu gosto muito de assistir, e sempre gostei muito de assistir às aulas do professor Ariano Suassuna. E Ariano Suassuna tem uma palestra, uma aula que ele fala, que ele diz assim: as pessoas estão colocando coisas na nossa mente, no nosso imaginário, e nós estamos aceitando sem questionar. E é muito engraçado essa palestra, porque ele vai contar coisas que nos ridicularizam. É ali que ele vai falar sobre o criacionismo, é ali que ele vai falar sobre o que ele crê. É muito engraçado essa parte. E aí ele vai falar, por exemplo, que as pessoas colocaram que Chimbinha, né? Chimbinha, ele seria um músico genial. Ele disse, isso aqui deveria ser um protesto para os escritores, jornalistas e juristas. Porque quando você pega uma palavra genial e desperdiça com Chimbinha, quando eu falar de Beethoven, né? Quando ele vai falar de Beethoven, qual é a palavra que eu vou usar? Não é desprezando Chimbinha, ele é um bom músico, mas genial é Beethoven, o cara surdo com vibração. Vocês estão nesse lugar, amados, ou não? Ele criança, ele fez a Sinfonia dos Brinquedos. Se você vê lá, coisa linda, complexo e lindo, além genial.
E aí ele disse, olha, deixa eu beber, né? Toda hora eu pego e nunca bebo. Vamos lá. Ele diz isso, ele vai criticando, porque as coisas vão entrando na nossa mente e a gente vai se domesticando. Tudo que eu estou falando aqui, uma coisa tem a ver com a outra. Eu comecei falando sobre um filme que retrata a nossa caricatura. E agora eu vou entrar no problema. Sabe, amados, uma vez eu escutei de algumas pessoas que estavam no nosso meio, por exemplo. Pessoas que chegaram desse jeito, como que nada, como que ninguém. O Espírito começa a ungir, começa a trabalhar, começa a levantar. E parece que do dia para a noite, alguém diz assim: eu agora sou importante. Eu agora sou, sabe, eu agora tenho uma reputação. E às vezes quando eu vejo no meio de um culto do mover do Espírito, alguém correndo, alguém gritando, alguém se tremendo, e que nunca aconteceu isso. Recentemente, em um culto do mover do Espírito Santo, uma pessoa formada, mestrado, tudo, não vou falar mais nada para não identificar, nunca tinha sido tocado pelo Espírito Santo, e começou, e disse: pastor, nunca senti aquilo. Vocês estão aqui ainda? Me parece que naquele momento, uma das coisas que Deus está querendo fazer é arrancar a identidade. Parece que como se Deus está querendo treinar a gente dentro da igreja para dizer: está vendo isso? É ridículo, não é? Mas é bom. É estranho, mas é gostoso. Parece que quilos de sufoco, de tantas coisas começam a cair, e começa a ser renovado. Também é bom quando você está no seu trabalho e dá testemunho de mim. Também é bom quando você não se envergonha do Evangelho. Também é bom quando você é crente aqui e é crente lá. Isso também é bom. E você pode me sentir no mesmo lugar, só que de uma forma diferente. Vocês estão nesse lugar? Por isso que eu acredito que a igreja é um grande lugar de treinamento. E aí eu vejo algumas pessoas crescendo no nosso meio. E aí algumas pessoas chegam e dizem assim: olha, pastor, não, porque agora, né, nós temos uma técnica, temos algo, e agora eu sou, né, quer dizer assim, eu sou chique agora, tipo assim, entende o que eu estou dizendo? E agora eu tenho responsabilidades. A minha Bíblia diz que quando nós chegarmos no céu, uma das coisas que a gente vai encontrar são 24 anciãos. 12 simbolizam as 12 tribos de Israel. 12 simbolizam os 12 apóstolos. A fusão do Antigo e do Novo Testamento, a gente vai ver no céu. As maiores patentes do céu vão estar lá. E diz que esses 24 anciãos tiram as coroas deles e começam a dizer: santo, santo, santo é o Senhor. Sabe o que ele está dizendo? Aqui no céu não tem patente. A maior patente é o Senhor. Eu estou entregando tudo ao Senhor. É tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor. É tudo para o Senhor. Sabe, mas às vezes a gente começa a crescer e começa a considerar o custo de ser crente. A gente começa a crescer e começa a esquecer a fonte. A gente começa a crescer e começa a esquecer quem foi que nos deu a saúde, as ideias, a família, as condições. A gente começa a esquecer e começamos a dar muitas desculpas. Vocês estão aqui, amados? Algumas pessoas dizem assim: olha, pastor, eu separo muito o secular da igreja. Eu separo o secular da igreja, porque eu acredito que eu no secular, eu na igreja. Eu no secular, eu na igreja. Vocês estão aqui? Aí um dia, eu conversando com o Ricardo, disse: Ricardo, se acaso mudasse a legislação brasileira, lembra dessa conversa? E o aborto fosse obrigatório a partir de agora, você como médico faria aborto? Ele respondeu ali: por quê? Valores.
Se você perder seus valores, você perde a sua identidade. Se você perder sua identidade, você perde sua personalidade. Quer que eu diga coisas loucas, por exemplo? Valor, eu sou muito individualista. Sonho, eu quero ter uma família. Você é doido. Eu vou dar um diagnóstico. Doido. Doido, você é doido. Você precisa criar congruência. Você não pode ser individualista e querer ter família. Você é louco. Você vai matar sua esposa, seu esposo e vai se matar. Se tem um lugar que não pode ser individualista, é casamento. O comunismo só funciona dentro do casamento. Isso foi uma boa piada, né, amados? Ismael, pensem nisso, por favor. Porque o que você tem, ela tem. É comunismo, irmão, isso. Eu estou demais nessa manhã. Oh, glória a Deus. Cadê o baterista? Né? Então, amados, nós muitas vezes não estamos sendo congruentes. Porque o Espírito Santo quer derramar algo em nós, mas a gente quer criar um abismo entre o que nós somos aqui e o que nós seremos lá. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho algumas formações. Vamos supor que alguém chegasse assim e dissesse: pastor, eu quero contratar o senhor para fazer uma mentoria hard skill, soft skill e de business. Eu diria: certo, de quê? Não, que eu estou trazendo uma clínica de aborto para o Nordeste e vai ser a maior clínica de aborto. Eu não consigo ter uma mentalidade de gestão. O senhor pode trabalhar na minha mentalidade? Eu diria: não. Por quê? Porque uma das coisas que a mentoria faz, ou faria, é eu participar do processo junto com ele. E ele diria para mim: eu pago 50 mil. Eu digo: eu não tenho como, porque eu não acredito no que você acredita. Eu não sei quantas pessoas estão hoje dispostas a entender isso, a compreender isso, a trabalhar com isso. Vocês estão aqui mesmo nessa manhã? Pastor, e o limite qual é? O do Espírito Santo dentro de você. Eu não tenho como aqui pontuar todas as coisas, mas o que eu estou falando nesse lugar é: secular e espiritual não estão afastados, não. Porque você está no secular e você está no espiritual. Você é o mesmo indivíduo que Deus está querendo usar para avivar determinados lugares. E que você possa ser naquele lugar o melhor profissional. Que você possa ser naquele lugar o melhor testemunho. Para que quando as pessoas escutar você, ouvir você, saiba quem você é. E você não tem como avivar ambientes se você tem vergonha do Evangelho. E eu não estou mandando você furtar horas. Olha, eu estou no meio do trabalho vendo o Evangelho. Não, você está roubando a hora do seu trabalho. Está me entendendo? Tu uma folga, uma coisa desse tipo, tudo bem. E eu não estou dizendo para você ser um crente chato. Eu não estou mandando você ser um enjoado de galocha lá dentro. Sabe? Não, eu estou mandando você pregar com a sua vida. Fala pouco. Fala pouco. Mas fazer mais. Agir mais. Vocês estão comigo? Sabe, mas daqui a alguns dias o pessoal vai fazer um memorial, dia 28, lá na Praça da Liberdade, num prédio tombado pelo IFAM. E pediram minha foto. Pediram para eternizar minha foto lá. Vão fazer uma homenagem, vão fazer uma solenidade. Pediram para mandar minha biografia. Eu já me imagino levando minha filha lá. E levando Dani lá. E a mensagem que eu vou falar para a Sofia naquele momento vai ser o seguinte: você não precisa se vender para chegar em lugar nenhum. Você não precisa ter vergonha de quem você é para você chegar naquele momento. Sabe, amados, eu me lembro quando eu me converti. E de fato eu vou entrar agora no assunto. Quando eu me converti, eu me lembro que o primeiro acampamento que a gente foi no Aprisco do Carneirinho, juntou várias igrejas. Foi um acampamento de carnaval, deu muita gente. Nunca vi o Aprisco do Carneirinho daquele jeito, tão cheio daquele jeito. Aprisco do Carneirinho é um acampamento que tem lá em Aracaju, em São Cristóvão, na verdade.
E amados, eu estava lá naquele dia. Foi um negócio interdenominacional em 2001. Eu tinha 21 anos. Esse ano agora, em fevereiro desse ano, eu nivelo 21 anos de vida, 21 anos de evangelho. Vocês estão aqui, amados? Eu vou empatar. No próximo ano eu desempato. Amém? E aí o que é que acontece? Quando eu cheguei nesse acampamento, eu vi pessoas ali chorando no meio do acampamento. Eu disse, oxe, ele se converteu hoje, que bom, da minha sala da faculdade. Tomava cachaça comigo. Disse, brother, que alegria que você está aqui também, você se converteu. Não, pô, eu estou aqui há 10 anos. Caiu a ficha? Não entendeu não foi? Uau. Aí quando eu vi do outro lado, atrás, eu disse, oxe, que massa, a faculdade está se convertendo hoje. Disse, não, pô, estou aqui desde quando nasci. Disse, mas esse cara não anda. Eu comecei a pensar, eu disse, oxe, e por que eles nunca pregaram o evangelho para mim? E por que eles nunca falaram de Jesus para mim? E como é que eu nunca soube que eles carregavam essa palavra? Não é possível que eles carregavam essa palavra. Como é que é esse negócio? Vocês estão nesse lugar, amados? Não, queridos, me parece que a gente não está entendendo que Deus nos cura, nos prospera, nos abençoa, nos dá casa, nos dá tudo para nos deixar confortavelmente como embaixadores, para que a gente possa levar a mensagem do reino, que nós somos embaixadores. E me parece que os embaixadores estão se apaixonando pela embaixada, quando deveriam estar interessados em divulgar o reino. E que a embaixada nada mais é do que uma ferramenta. Mas parece que a gente está com medo de perder a embaixada, quando nós temos um compromisso com o reino. Vocês estão conseguindo me entender? Oh, aleluia. E amados, um dos homens que me chama muita atenção, o nome dele é John Bunyan, ou John Bunyan, depende de quem, como vai ler. John Bunyan, 1600 e alguma coisa. Esse homem era um latroeiro na Inglaterra. Um latroeiro, que era um latroeiro? Eles usam muita chaminé, usava muita chaminé para esquentar a casa. Hoje eles têm outros aparelhos lá para esquentar a casa. Mas naquele tempo era chaminé mesmo, para poder esquentar. O porão tinha lá um equipamento que esquentava a casa toda, enfim. E eventualmente ia criando muito resíduo, né? Resíduo. Então o latroeiro vinha com todas as ferramentas e limpava a chaminé e tudo aí. Então esse homem era um homem muito ignorante, muito bruto. Um homem que não tinha expertise nisso. Vocês estão aqui ainda? Ele não era um homem sensível, mas um dia ele conheceu uma coisa chamada Sociedade Religiosa dos Irmãos. Ou como era mais conhecido como Igreja Independente. Porque a igreja que vigorava naquele tempo era anglicana. A igreja anglicana, ela surge em status constitucional, em status de lei federal. Então quando Henrique VIII estabelece a igreja anglicana, ele não só estabelece a igreja anglicana, como diz que a igreja anglicana é a oficial. E as demais igrejas na Inglaterra têm que seguir o mesmo rito da igreja anglicana. E se não fizesse isso, poderia incorrer até em prisão. Em prisão. E aí o que é que acontece? Esse homem vai para um culto da Sociedade Religiosa dos Irmãos, ou a Igreja Independente, ou mais conhecido ainda como Quáqueres. Quáqueres. Você já ouviu falar da aveia Quaker? Sabe como é que surgiu aquela aveia Quaker? A palavra Quaker, uma das traduções é tremedores. Porque quando esses irmãos que se juntavam, eles começavam a se tremer. O poder do Espírito era tão grande naquele lugar que eles começavam a se tremer no Espírito. O Espírito Santo começava a tomar aquelas pessoas. E um desses irmãos recebeu uma visão. Havia Quaker. E começou a fazer para vender e ganhar dinheiro para sustentar a obra. Depois venderam para uma grande marca que nós sabemos hoje. Não foi só isso não. Foi de lá que surgiu, por exemplo, a Anistia Internacional.
A Anistia Internacional surgiu dentro de um culto pentecostal. As ideias, as bases, vamos ajudar o próximo. A Anistia Internacional surgiu disso. Vou dar outra história. O Greenpeace, hoje é totalmente progressista, totalmente de esquerda. Mas o Greenpeace, as primeiras ideias de proteção da natureza também surgiu no culto pentecostal. Vocês estão comigo, amém, amados? Não, pelo amor de Deus, vocês estão nessa manhã aqui mesmo? Porque as pessoas olham para a gente, muitas vezes debaixo do poder do Espírito Santo, e começam a mangar da gente. E não sabe da ciência que tem por ali por trás. Não sabe do poder que tem por trás. Também tem muito crente que de fato não está debaixo de poder nenhum, só está querendo se aparecer. Mas eu quero dizer uma coisa, se o poder do Espírito Santo pegar você, se o poder do Espírito Santo tomar você, nunca mais você vai ser o mesmo. Quem cai debaixo do poder do Espírito Santo não levanta da mesma forma. Quem se move pelo poder do Espírito Santo é avivado e nunca mais é o mesmo. Eu sei que tem os dois extremos, quem não acredita e zomba, e quem faz com presepado e não tem nada do Espírito Santo ali, e acaba destruindo a reputação do Espírito Santo. Olha, é aqui atrás. E aí, amados, esse homem começa a pregar, um latrueiro, só que começa a pregar pelo poder do Espírito, muito simples ele. No momento que ele começa a pregar desse jeito, falar desse jeito, começa a encher a igreja. E pastores anglicanos começam a ficar com inveja. Deixa eu ajeitar aqui. Com inveja. E denuncia ele. Não há tempo de falar tudo, não há tempo de discorrer tudo. Mas John Bunyan, ele escreveu um livro, que é o segundo livro cristão mais lido. Ou seja, depois da Bíblia, é o livro dele, que é O Peregrino. Provavelmente você já deve ter ouvido falar, sabido, O Peregrino. Tem filme, se você não quer ler o livro, tem um filme, O Peregrino. Tem até um livro moderno sobre isso, é interessantíssimo. Uma analogia, uma parábola. Se assistir com seus filhos, é muito legal. Amém? Eu oriento você. E aí, amados, esse homem, ele começou a pregar contra um cemitério espiritual. Chegou uma carta do governo dizendo que ele precisava participar de uma audiência. Naquele momento ele vai para aquela audiência e dizem o seguinte: se você continuar desse jeito você vai ser preso. E ele continuou e ele foi preso. No momento que esse homem foi preso, ele tinha a filha dele, ele tinha mais ou menos de 2 a 3 anos de idade, a filha dele. E esse homem fica mais de 10 anos preso, porque essa penalidade era prisão perpétua condicional, em que você era preso. No ano seguinte, chamavam sua família, botavam sua filha na frente, sua esposa, e dizia: você se arrepende do que você fez? Você promete não fazer mais? E ele dizia: bom, se me libertar hoje, amanhã eu vou pregar do mesmo jeito em qualquer praça. Eu não sei se você está entendendo. Eu não sei se você está entendendo isso. No outro ano, até que os Quakers ganharam muitas posições na Câmara dos Lordes, que é o Congresso, e disseram: vamos tirar o irmão Bunyan de lá. Quando foram dar para ele o indulto e tirar ele de lá de dentro, ele saiu triste, depressivo. E perguntaram: foi a cadeia que fez com você? Não, é o medo de sair para o mundo e não ter mais o que eu tinha lá dentro. Porque todos os dias Deus me visitava naquele lugar, como Deus visitou Adão e Eva na viração do dia. E eu tenho medo de, ao sair de lá de dentro, eu não tenha mais os encontros que eu tinha com Deus aqui fora. Porque eu quero estar com Deus, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Você está aqui nesse lugar, amém, amados? Eu não sei se você está disposto, querido. Na verdade eu estou provocando, eu espero que você esteja disposto a entender o seu chamado, a entender o que Deus está lhe chamando para fazer. Eu não sei qual é o seu chamado, mas eu quero dizer que há um preço para isso. Mas também há uma glória, também há um resultado. Deus conta com você em algum lugar para levar um avivamento, uma mensagem. Você tem algo para fazer. Você não pode ser um crente normal. Você não pode ser um crente de banco, meu irmão, pelo amor de Deus, somente. Um dia desse eu me sentei com uma professora. A professora disse assim: pastor, eu estou tendo muita dificuldade de expor e tal. E eu disse para a professora, eu disse: você já leu
Já assistiu, por exemplo, um documentário chamado Cosmos, de Carl Sagan, depois o mais recente? São mais ou menos 24 episódios, assista lá. Estava falando sobre datação, algumas coisas desse tipo. Você já percebeu, já entendeu o que é datação? Que é o rastro das bombas nucleares e consegue fazer a datação por carbono. Ela disse, não, eu não quero cansar vocês. E eu comecei a falar sobre método científico para ela. Eu disse, deixa eu lhe dizer uma coisa, irmã. O problema é que nós estamos dentro de uma caixa. E o Espírito Santo, que é a verdadeira ciência, abre a nossa caixa. Entenda, eu não sou terraplanista não. O mundo, ele é redondo, pelo amor de Deus. Essa loucura idiotice que quer atribuir aos crentes é babaquice. Deixa eu dizer uma coisa, crente não é terraplanista não. Crente que é crente que estuda a Bíblia não é isso não. Quem fundou Harvard foi um crente. Quem fundou Stanford foi um crente. Quem fundou Yale foi um crente. Quem fundou Oxford, John Wycliffe foi um crente. Deixa eu dizer uma coisa para você, crente é método científico. Às vezes as pessoas tentam colocar Deus dentro de um teorema. Deus não é teorema, Deus é axioma. Talvez alguém possa entender o que eu estou falando aqui. Por que eu estou falando isso? Para que a gente não se envergonhe do Evangelho. Sabe o que falta na gente? É paixão. O que falta na gente é vontade. O que falta na gente muitas vezes é começar a dizer, peraí, eu vou estudar esse negócio aqui. As pessoas estão mangando de mim, zombando de mim nisso aqui. Peraí, Espírito Santo me ajuda. Às vezes na sua pequenez de conhecimento, entenda isso. Deus pode pegar você. Deus pode pegar coisas simples. Jesus, o maior conhecimento que pisou nessa terra. Ele pegava uma dracma, ele pegava uma ovelha, ele pegava alguma coisa, ele juntava e deixava todo mundo confuso e dizia, peraí, vocês estão entendendo? Sabe, amados, eu não era sobre isso que eu queria falar, mas eu sinto paz sobre isso. Stephen Hawking, o último livro dele, ele é um dos maiores gênios para fazer. De fato, ele é um físico teórico e muito bom para isso. Mas qual o problema de Stephen Hawking? É só para você entender. Stephen Hawking é aquele rapaz que estava atrofiado. O negócio dele é o seguinte, o livro dele é assim, 1 mais 1 é igual a melancia. Um está certo, o outro está certo, mas a conclusão está errada. Porque tudo que ele conclui é, Deus não existe. A gravidade é a película mais forte que existe. E dentro dela está todo o poder de criação e de agrupamento. Ele vai falar sobre isso. Eu não quero cansar você. E aí ele vai dizer, então, Deus não existe. Como assim? Aí alguém pergunta, mas de onde é que vem isso? Não, vem de um lugar onde todos os fenômenos físicos estão lá. São fenômenos físicos macro. Eles estão lá desde sempre porque existem. Eles são criadores, eles são existenciais, eles não têm origem, porque o tempo lá é diferente. Eles funcionam como um observador que organiza tudo. E alguém perguntou a Dr. William Lane Craig, usando essa mesma questão. Vai conversar com o Dr. William Lane Craig, um dos maiores filósofos. E Dr. William Lane Craig, ele é crente, ele crê na palavra. E aí o cara disse, ele disse, eu não estou entendendo. Na verdade ele estava entendendo. Ele estava dizendo, venha mais para cá. Aí o cara disse, não, é o seguinte, é como se fosse um computador que cria computadores. Esse computador sempre existiu, ele tem uma certa, ele tem uma observação, pronto, o nome desse computador para a gente se chama Deus, para você se chama computador, então estamos juntos. Porque se você ler o livro de Stephen Hawking, ele está provando que Deus existe. Aí um monte de gente diz, não, ele está dizendo que Deus não existe. Não, se você ler o que ele escreveu, Deus existe. Porque eu estou dizendo para você isso, eu vou bater nessa tecla até eu sair dessa igreja. Eu estou dizendo para você que o Espírito Santo é o mais alto nível de espiritualidade, é o mais alto nível de ciência, é o mais alto nível de poder, de inspiração, de capacitação que existe. As pessoas não sabem o que você tem e você está negligenciando o que você tem. Ative o Espírito Santo que está dentro de você e leva o avivamento para onde você estiver. Porque você está na posição de sábio. O sábio é você. Porque você tem vida em abundância. Você tem alegria. Você tem paz que excede todo entendimento. Entende o que eu estou dizendo? Eles precisam do que você tem, muito pelo contrário. E você precisa ter orgulho do que você tem. Aleluia. Sabe, amados,
Outro homem que eu me admiro muito é John Wesley. Tenho só mais 10 minutinhos, vamos lá. John Wesley, ele é um homem que me inspira muito. John Wesley estava na Universidade de Oxford, ele foi batizado no Espírito Santo. Alguns dizem que foi no navio quando ele viu os morávios, não importa. E aí, ele tinha outros amigos, seu irmão Charles Wesley, Jonathan Edwards, homens que abalaram esse mundo. E John Wesley, ele é batizado, ele é cheio pelo Espírito Santo. Deixa eu dar alguns números para você. Quando ele foi batizado no Espírito Santo, ele leu 1.200 livros. Não, você não está entendendo isso não. Vamos lá. Ele escreveu 54 hinos, 54 músicas. Ele escreveu 230 livros. Morreu com quase 88 anos de idade e carregou a mesma unção, durante 54 anos. E ele tinha tanto zelo pela unção que ele recebeu, que ele disse: eu vou dividir meu dia em 3 pedaços. 8 horas eu trabalho, com 8 horas eu durmo, como, descanso. Vocês estão aqui? E mais 8 horas eu estudo e me consagro à palavra de Deus. Ele era tão metódico nisso, que ele foi chamado de metodista. Para mangar dele, foi um apelido de zombaria. O pessoal botou na faculdade esse nome dele de metódico, ou de metodista, na verdade, para mangar dele. Ele disse: eu gostei. Sabe, amados, pegue tudo aquilo que jogam contra você e faça de base para você crescer. Ah, você é radical. Obrigado, porque radical quer dizer aquele que volta para a raiz. Não, você não entendeu não. Não importa. Porque tantas pessoas, querido, por exemplo, no meu trabalho diziam: ah, Joselito, isso é normal. Eu dizia: mas não faço. Ah, aquilo dali, o que é que tem demais? Eu digo: mas eu não sou assim. E depois todas essas pessoas me procuravam, ainda hoje me procuram: por favor, preciso de ajuda. Ah, mas deixa eu dizer algo para você, eu prefiro estar numa posição de segurança, entendendo que Deus quer para mim. E eu quero trazer para vocês nessa primeira pregação do ano, pós virada, dizendo para você que homens que nós podemos estudar, nós estamos rodeados de nuvens de testemunhas, de pessoas que podem nos inspirar em qualquer uma das áreas que nós possamos estar vivendo. Mas eu quero dizer uma coisa para você: você está recebendo uma palavra nesse lugar. Você está recebendo uma palavra nesse lugar, e eu sou ousado em dizer para você, me ame no que eu estou dizendo, e se não for assim, a Bíblia não existe. Porque a Bíblia diz que o Evangelho é progressivo, é de glória em glória. Você hoje tem mais revelação da palavra do que John Wesley tinha naquele tempo. Mas com o que John Wesley tinha, com o que John Wesley recebia, ele guardou durante 54 anos. A pergunta é: o que você está fazendo com o que você está recebendo? Quando você chega em determinados ambientes, é você que infere naqueles ambientes, você recebe daqueles ambientes, ou de alguma forma a sua luz começa a ser mostrada naquele lugar. Não estou mandando você se aparecer não, irmão, mas é impressionante. Quando você chega em um lugar, você está carregado da unção de Deus, você senta no lugar, calado, alguém se aproxima de você: opa, tudo bem, tudo bem. O Espírito Santo diz: fale sobre isso. Você quer acabar? Eu estava brincando com os meninos, eu disse: você quer acabar com a ceia do ano novo? Dica número 1: em quem você vai votar? Quer acabar com qualquer relacionamento esse ano? Em quem você vai votar? Eu vou dar uma instrução para você de verdade. Não pergunte isso esse ano. Vote no seu, vote no que você quiser. O que você quiser. Nosso foco esse ano é ganhar vidas. Essa igreja vai falar de vida esse ano. Eu tô agoniado atrás de vida. Eu quero vidas. Tá certo? Ah, pastor, eu deveria tratar. Não, vou tratar nessa igreja de unção, de vida. É isso que eu quero fazer. Deus me chamou para isso. Se eu sair disso, eu estou fora da vontade do Senhor.
Amém? Eu sei que tem outros homens que foram chamados para isso, eu não fui. Esse ano eu não fui chamado para isso. Amém? Eu quero vida, 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 vida. Mas você quer acabar com a conversa esse ano? Em quem você vai votar? Pau. Pau. Todo mundo convicto, está todo mundo certo e está todo mundo errado. Então não é verdade? Bater a real. Meu irmão, chega para o Espírito Santo. O cara é Vasco, você é Flamengo. Pau. Pronto. Não vou falar sobre isso. Aí o cara é Bolsonaro, você Lula. Pau. Não vou falar sobre isso. Ok. Ele gosta de carro, você gosta. Rapaz, e o carro? Você vai encontrar alguma coisa para se conectar, para conversar. E o Espírito Santo, ele vai fluir ali dentro. Sabedoria, ardil como a serpente, humilde como as pombas. E o Espírito Santo vai entrando, entrando, entrando. Olha, você é um crente diferente. Pois é, eu sou um crente avivado. Vocês estão comigo? Então, amados, cada vez mais estou dependendo desse óculos. A idade está chegando. Eu queria não depender do óculos, mas Deus é bom. Existe outro homem chamado William Carey, ou Guilherme Carey. Eu amo a história desse homem. Esse homem é da data de 1760. Você que é um bom batista, ou foi um bom batista que veio de lá, com certeza você sabe sobre ele. Ele é o pai das missões modernas da Igreja Batista. Deixa eu dizer uma coisa para você. O mundo conhece muito sobre Madre Teresa de Calcutá, não conhece? Eu amo Madre Teresa de Calcutá. Amo de paixão ela. Mas deixa eu dizer algo para você. E amando ela, entendendo a significância dela, importantíssima, não desmereço um segundo. Quando ela chega no lixão, começa a ensinar, escrevendo no chão, porque a Igreja Católica não estava dando apoio, enfim. Eu estudei muito sobre Madre Teresa de Calcutá. Mas ela não fez 10% pela Índia do que esse irmão da Igreja Batista fez. E esse homem é um homem esquecido, ninguém fala sobre ele. Guilherme Carey, William Carey. Esse homem recebeu uma visão, ele estava lá na Inglaterra. Esse homem estava lá, sendo um sapateiro. Um sapateiro. E o Espírito Santo pega ele, toma ele, queima a Índia. E ele diz, eu estou ouvindo os indianos gritando o meu nome. Vocês estão aqui comigo? E ele foi na Junta Batista. A Junta Batista não tinha visão de missões, nunca tinha tido missões lá. E o pessoal não entendeu muito bem, foi, voltou. Não há tempo de explicar tudo. E ele colocou um mapa na frente, presta atenção nisso. E botou um mapa da Índia na frente. E ele fazia sapatos, consertava sapatos. Volta e meia ele orava pela Índia. Ele botava a mão sobre a Índia. Sabe, amados, você pode pegar a foto do seu trabalho e botar a mão em cima. Não, você não entendeu não. Você pode botar a foto da sua família ali. Você pode botar a foto que você quiser daquilo que Deus está lhe chamando. Aí você precisa materializar isso, você precisa entender. Deus tem um chamado para você. A prosperidade vem, a verdadeira prosperidade vem, se multiplica quando você entra no chamado. Deus está lhe chamando, Deus está dizendo, esse ano não pode ser o mesmo ano do ano passado. Deixa eu dar uma novidade, me ame no que eu estou dizendo. Meu Deus, eu queria ter 30 horas para falar, veja. A terra deu uma volta no sol. Eu disse isso na virada do ano. Pouco importa para o sol o que aconteceu. Para a terra, também. E para Deus, também. E por que Deus usa esse momento? Porque Ele entende que nós estamos dentro do tempo. E foi Ele que nos deu o presente do tempo, para que nós pudéssemos marcar os tempos e as estações. Foi assim que Ele falou na Bíblia. Então ele entende que de ciclos em ciclos ele pode juntar o espiritual com o natural. O que eu quero falar? A virada do ano significa muito mais para a gente do que para Deus. Então esse ano pode ser a mesma coisa do ano passado para você. E Deus com muita vontade de fazer coisas novas. Mas a pergunta é, com que espírito você entra esse ano? Qual é a sua vocação esse ano? Qual é o seu chamado esse ano? O que é que Deus está lhe dizendo? Sua vida espiritual vai ser a mesma esse ano? O que é que você vai estar fazendo esse ano com um tão precioso derramamento que Deus está dando dentro de você, irmão? Meu irmão, não pode não ser a mesma pessoa esse ano, não. Eu estou compelido.
Eu estou sério nisso, eu não quero ser o mesmo esse ano. Ontem de noite, eu estou fazendo 4 devocionais. Eu cheguei meio mareado, eu disse, não, mas eu vou ler meus 4 devocionais, eu quero saber, eu quero entender, eu estou comprometido no que Deus quer fazer. Nós não podemos, querido, deixar esse ano passar. E uma pessoa, talvez o último que eu vou falar, e nós vamos falando durante algumas pregações, durante alguns dias, a gente vai ver durante o ano, a gente vai falando sobre esses homens, não há tempo para falar todos. Mas deixa eu dizer algo para você. William Carroll, ele me ensina uma coisa poderosa, presta atenção nisso, coisa linda. Eu finalizo com ele. Eu sinto que já é a medida para essa manhã. William Carroll, ele vai para a Índia, ele consegue juntar dinheiro e vai para a Índia. Ele passa 8 anos. E quando ele chega na Índia, ele vai passando pelos lugares. E você sabe que o cenário da Índia, você pega as fotos antigas, hoje já tem algumas coisas melhor, mas antigamente ainda era pior. As pessoas perto do rio Gange, agora me esqueci o nome do rio, aquele rio lá, o principal deles. Eles botavam homens mortos e mulheres vivas para serem queimados. O nome desse costume era um costume chamado Suitim. Pode ter outra verbalização, me perdoe, mas o nome dele era Suitim. Porque a casta, ou as castas, determinavam que milenar isso, cultura milenar, você tem noção do que é isso? Milenar. Era o seguinte, o marido quando morria, a mulher viva tem que ser queimada viva para ir para a eternidade junto com ele. Esse homem durante 8 anos, ele começou a lutar contra isso. E os indianos repeliram ele, presta atenção nisso por favor. Eles repeliram ele. Olha que coisa interessante. Ele começou a lutar pelo direito de vida das viúvas. E os indianos, as mulheres também, a cultura repeliu ele. Ele se tornou um ser antipático. Ao ponto que ele passou 8 anos e nunca tinha ganho uma alma. Mas eu estou há 6 anos aqui. Se eu não ganhasse uma alma durante 6 anos, eu estava infartado. Vocês me conhecem como eu sou agoniado. Imagine 8 anos, meu irmão, o cara pregar, falar e ninguém querer ir. As pessoas iam lá, apedrejavam a casa dele, destruíam o que ele estava fazendo. Até que um dia uma moça aceitou Jesus. E como um sinal profético, dizendo, você está no caminho certo. Sabe, Deus dá sinais proféticos para a gente. Você escuta o que eu estou falando. Tem momentos que você está lá no chão, achando que nada está acontecendo. Você está dizendo, Senhor, será que eu estou no caminho certo mesmo? Pai, eu estou pregando sua palavra. Pai, eu estou firme, eu estou vibrando. Mas será que eu estou no caminho certo? Vem coisas muito simples às vezes. Às vezes é uma pequena nuvem. E Deus está dizendo, já é um sinal. Já é algo que eu vou fazer diferente na sua vida. Vocês estão nesse lugar? Talvez essa pregação seja uma pequena nuvem. Talvez durante essa pregação seu coração queimou. Talvez durante essa pregação seu coração começou a dizer, é comigo, sabe, que Deus está falando nessa manhã. E um belo momento esse homem começou a crescer o seu ministério. E esse homem chega no parlamento indiano. E por causa desse homem, um crente, um missionário batista, por causa desse homem, as viúvas hoje na Índia, há mais de 400 anos, não são queimadas. Quantas milhares de mulheres agradecem hoje a vida sem saber que foi um crente? Porque me parece que as pessoas têm falado da gente como que nós somos pessoas ultrapassadas. Como se nós fôssemos pessoas que não ajudamos a evolução da humanidade. É como se o crente é um ser ignorante, burro, tapado, que não serve para nada, não serve para fazer boas orações. É isso que a humanidade quer falar, mas nós não somos isso. A humanidade deve muito, não só a Jesus. Agora eu estou falando do povo crente, porque foi o reverendo Martin Luther King que conseguiu acabar com a segregação racial nos Estados Unidos. Foram homens como esse, pastores como esse, que se levantaram para trazer um avivamento na política, na economia, na cultura, que fizeram com que a humanidade mudou. Onde tem crente, onde tem lugar de cristão, tem democracia, tem liberdade de pensamento, existe luta e busca pela igualdade. No lugar que não pode pregar o evangelho, não tem direitos iguais, não tem direitos humanos. E veja isso na geopolítica mundial.
Nós temos uma voz, nós temos um chamado. Esse homem chega lá e ele diz: sabe, onde há visão, há provisão. É desse homem essa frase: onde há visão, há provisão. Porque a Junta Batista não quis ajudar ele no início. Não entendia, não compreendia. Mas ele disse: se Deus está mandando, Deus vai prover. Se Deus está mandando você, Deus vai prover. Deus vai dar condições para você fazer o que Deus mandou você fazer. Grupo de louvor. E amados, esse homem, depois de alguns anos pregando, esse homem, querido, fez algo poderoso naquele lugar. Ele levou o primeiro motor a vapor para aquele lugar. Ok? Ele levou o primeiro motor a vapor para aquele lugar. Ele levou a sociedade hortifruti e granjeiro para lá. A sociedade, a visão de organização. Ele levou a imprensa para lá. Ele levou a primeira faculdade para as mulheres, a primeira escola para as mulheres. Ele levou meu Deus, ele levou tanta coisa para aquele lugar, amados. E deixa eu dizer uma coisa, onde esse homem chegava, a mudança acontecia. Sabe, amados, eu oro nessa manhã, para que não seja só uma pregação, mas que seja também uma reflexão sobre o que Deus ele quer fazer conosco nesse ano. Sabe, que você possa usar da sua empresa, que você possa ser usado com sabedoria. Não é com tolice, mas com sabedoria na sua empresa, nos seus negócios, onde você estiver, que você possa pensar: Senhor, como eu posso levar a sua palavra através da minha vida? Repito, não é você tagarelando, sabe? Eu sinto que o mundo não está querendo tagarelas. Pessoas enjoando, pessoas... Não é isso. Mas como eu posso? Como a minha empresa, meu trabalho, meus dons e meus talentos podem servir nesse mundo tão tenebroso, poder trazer uma esperança, trazer a palavra, trazer o evangelho. Como eu posso levar o avivamento aonde eu estiver? Como Deus pode usar a minha vida de forma diferente? Sabe, eu estou perguntando isso em relação à nossa igreja. Com relação à nossa estrutura, eu estou perguntando isso a Deus. Deus, como Tu queres que a gente seja usado esse ano? Eu não aceito que nesse ano seja igual. Nós falamos que esse ano nós faremos 7 anos. 7 fala de perfeição. Eu espero que você tenha sido abençoado com essa pregação. Muito obrigado por você ter assistido. E eu lhe peço que você se inscreva no nosso canal. E também nos procure lá no Instagram, Joselito Rezende. Deus te abençoe.